Estamos começando mais um vídeo diretamente dos estúdios do canal Café Babilônia. O meu nome é Jefferson e hoje a gente vai falar de uma das mulheres mais importantes da história. Oh, freedom over me. Você que tá vendo o vídeo, talvez você não conheça o nome Rosa Parks. Muitas pessoas no Brasil não conhecem, mas muita gente aqui conhece, e nem todo mundo conhece tão bem assim, mas a grande maioria conhece um grande amigo dela, o Sr. Martin Luther King Jr., uma das pessoas mais importantes na luta dos direitos civis para os negros nos Estados Unidos, e por que não dizer no mundo também, uma das figuras mais importantes para os negros no mundo. Mas, infelizmente, pra gente brasileiro, também para muitos outros lugares do mundo, o conhecimento sobre essas pessoas como Martin Luther King meio que se limitam a ele, ao Malcolm X. Poucas pessoas sabem que, por exemplo, o Muhammad Ali era um grande ativista a favor dos direitos negros. O cara foi preso porque não quis ir para a guerra do Vietnã por motivos políticos. Existem muitos nomes, mas o que eu quero focar hoje é em uma mulher importantíssima, a senhorita Rosa Parks. Rosa Parks foi uma mulher preta, muito pobre, que cresceu no interior dos Estados Unidos, cresceu numa fazenda. A família queria que estudasse, mas ela precisava ajudar em casa, então ela teve que largar os estudos para poder ajudar a família dela trabalhando, o que foi uma decisão muito difícil para todo mundo lá dentro, mas tinha que acontecer. Afinal de contas, ele já tinha um background, já tem uma família muito sofrida, ela era neta de escravos, né? A família dela já teve muitos problemas na vida, e ela cresceu, se mudou e começou a trabalhar se sustentando na cidade grande, até que conheceu seu marido, se casou, e por acaso o seu marido era membro de um grupo muito importante na época. O Sr. Raymond Parks era membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, uma organização americana que tentava ajudar pessoas negras naquela época. Lembrando, nós estamos falando de 1932, uma época muito complicada, não que hoje em dia seja muito fácil, né? Mas uma época ainda mais complicada para o povo negro nos Estados Unidos. Juntos eles moravam em Montgomery, um lugar lá no Alabama, conhecido por ser um lugar muito racista e por ter focos da organização Ku Klux Klan, que vocês devem conhecer muito bem esse ponto do mundo, não é verdade? Eles, inclusive, ajudavam a influenciar a política em volta, tanto que em Montgomery existia uma segregação nos ônibus. Existiam assentos para as pessoas brancas e assento para as pessoas negras. Só que sempre que uma pessoa branca ficava de pé e os seus assentos terminavam, eles tinham direito no assento das pessoas negras. O que pode parecer muito revoltante, e é revoltante, mas que na época era a lei. As pessoas tinham que obedecer realmente. E a nossa querida Rosa Parks estava um dia voltando tarde da noite, cansada de seu trabalho, quando ela se sentou no ônibus, né, no seu lugar de pessoa negra marcado como lugar para pessoas negras, quando no próximo ponto começaram a entrar muitas pessoas brancas, e os lugares para as pessoas brancas acabaram. E o motorista viu que ainda tinha alguns lugares para as pessoas negras, então ele foi e trocou os sinais para que as pessoas brancas sentassem onde as pessoas negras estavam sentadas. Ela teria que se levantar para dar lugar para uma pessoa branca, e ela se recusou. Quando ela se recusou, o motorista do ônibus foi lá, pediu para ela se levantar, e ela disse que não ia se levantar. O motorista perguntou por que ela não iria se levantar, e ela respondeu: porque eu não deveria ter que me levantar. E ela não levantou, e ele chamou a polícia. A polícia chegou, ela se recusou a levantar, acabou sendo presa. Inclusive ela perguntou pro policial por que as pessoas brancas continuavam sempre fazendo aquilo com pessoas como ela. O policial disse que não sabia, mas que aquela era a lei, e ela acabou sendo presa por não querer levantar no lugar, para dar lugar para um branco, um lugar que teoricamente era o lugar dela. Ela foi multada em $14, que hoje, com a inflação, seria algo em torno de $127 mais ou menos, o que é um absurdo gigantesco. E dói falar desse passado, mas tem que ser dito, porque tem que ser lembrado. Mas não se esqueça, ela fazia parte junto com o marido de um grupo que ajudava pessoas negras. Sendo assim, eles fizeram uma vaquinha e pagaram a multa dela. Não só isso, aquele meio que foi o fogo inicial para uma grande revolução na cidade de Montgomery. Porque todo mundo já estava muito cansado daquilo, dos constantes abusos, da KKK, de todo mundo fazendo o papel para que a vida das pessoas negras de Montgomery fosse miserável. Então ali começou o fogo para que uma revolução gigantesca nos direitos civis dos negros começasse nos Estados Unidos. O mais importante foi, eles resolveram começar um boicote. Todas as pessoas negras de Montgomery decidiram que não iriam mais usar o transporte público. O que foi uma grande decisão, porque tinha muita gente negra
cerca de 40 mil pessoas afro-americanas acabaram tendo que deixar de usar o transporte público em prol da causa. O que era muito complicado porque muitas pessoas moravam longe do trabalho. Tem pessoas que moravam mais de 20 km de distância do trabalho. E isso foi muito difícil para todo mundo. O que eles fizeram foi se organizar com caronas. Juntaram todas as pessoas que tinham capacidade de dar carona para alguém, se organizaram e todo mundo dava o seu jeito de trabalhar, todo mundo se ajudava em prol da causa. Foram mais de 300 pessoas voluntárias para ajudar nessa causa, com mais de 40 pontos para a cidade toda de embarque e desembarque dos carros. Tudo isso para ajudar a Rosa Parks, tudo isso para ajudar a causa deles, para lutar contra essa maluquice toda. E acredite, eles não estavam pedindo nada demais. Eles não estavam pedindo o fim da segregação no ônibus. Eles só queriam que fosse organizado, só isso. Eles fizeram 3 exigências principais para o fim do boicote. Um deles é o mais simples de todos: tratamento educado dos motoristas com as pessoas negras. Os negros eram muito maltratados pelos motoristas, às vezes eles nem paravam no ponto que só tinha gente negra, e eles queriam só educação, só isso, só um tratamento cortês, que é o básico do ser humano. Queriam também assentos por ordem de chegada, então nada de querer trocar marca de assento para poder sentar gente negra, gente branca, chegou, sentou, é isso. E por último, a marcação dos assentos. Do fundo para frente, pessoas negras, da frente para o fundo, pessoas brancas, para não ter briga. Era só isso. Eles não queriam igualdade, eles só queriam respeito. Eles não queriam o fim da segregação, que seria muito que justo lutar por isso, mas eles tinham consciência do quão difícil era isso. Eles tinham consciência de que esse era um passo talvez muito grande para aquele momento. Então, eles deram o primeiro passo. Eles só queriam o primeiro passo. E é claro, houve resistência do governo. Eles tentaram fazer de tudo para que isso não fosse para frente, porque assim, essa história meio que ganhou os Estados Unidos inteira. Então eles fizeram de tudo para tentar acabar com isso. Eles tentaram fazer lei anti-carona, tentaram chamar pessoas negras traidoras da causa para ir em rádio falar que tinha acabado o boicote, que o protesto não ia acontecer mais e que as pessoas negras podiam sim usar os transportes públicos, para que as pessoas ouvissem no rádio a voz de uma pessoa negra e achar que ela era uma parte líder desse grupo que estava organizando isso. Sim, eles conseguiram achar negros que não estavam cooperando e que não estavam querendo ajudar a causa. Algo, acho que comum, né? Porque a gente tem alguns casos aí, não sei, né? O líder de alguma organização feita para ajudar pessoas negras, né? Algum deputado por aí, não sei. Essas pessoas existem, né? O protesto durou 381 dias, até que em 1956 o inesperado aconteceu. Não só as leis que eles pediram foram aprovadas, na verdade, toda a história da segregação em ônibus foi considerada inconstitucional nos Estados Unidos inteiro. Aquilo foi uma mudança gigantesca para todos os estados, para todo mundo. Eles conseguiram muito mais do que eles achavam que ia conseguir, muito mais do que eles estavam pedindo para conseguir. E tudo isso só aconteceu porque uma mulher preta se recusou a levantar de um assento no ônibus. Tudo porque ela se recusou a aceitar uma lei que era completamente absurda contra tudo que possa existir de bom no mundo. Tudo isso porque ela tentou e ela foi contra o sistema e ela foi radical nisso, ela foi presa, ela não se importou, ela tentou. E isso é uma história maravilhosa que as pessoas deveriam conhecer mais. Principalmente porque, infelizmente, a história do mundo ela não é baseada em quadrinhos, ela não tem sempre um final feliz, ela não tem sempre um percurso bonito. Porque a vida da Rosa Parks depois disso não foi maravilhosa, na verdade a vida dela se tornou muito difícil. Porque como ela foi o grande estopim dessa história toda, ela acabou meio que virando a cara dessa história. Ela ficou famosa em todos os Estados Unidos. E se todo americano conhece ela, significa que todo americano racista conhece ela. A vida dela ficou muito difícil depois disso. Ela não conseguia mais empregos porque, né, se as pessoas negras são a maioria pobre e eles não têm muitas condições, é de se imaginar que os donos, os patrões, em maioria sejam brancos, e em uma sociedade racista, é claro que vão ter muitos patrões racistas. Então, a vida dela ficou muito complicada. Ela continuou lutando pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, ajudou ainda mais Martin Luther King, fez parte de toda essa revolução dele, mas ela flertou muito tempo com a pobreza. Apesar de ter lançado um livro, chegou um momento da vida dela que ela estava tão idosa e já não tinha mais um marido, e a vida dela ficou tão difícil que ela chegou realmente a não ter onde morar. Por sorte, por toda a história dela, ela conseguiu um lugarzinho em Detroit que ela poderia viver pelos restos do dia dela sem pagar aluguel, sem nada, simplesmente viver lá de boa, o que ela fez até 2005. Ela faleceu em 2005 e é uma pena, porque se ela tivesse
aturado ali mais uns 3 aninhos, ela teria visto o primeiro negro presidente nos Estados Unidos. E por 3 anos ela não conseguiu ver o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E é uma situação muito complicada porque, poxa, essa mulher ela lutou. Ela viu tudo que ela tinha pra ver. Ela foi ameaçada de morte várias vezes, perdeu emprego por causa disso. E por 3 aninhos, ela viveu bastante, ela morreu se não me engano com mais de 90 anos. Se ela tivesse aturado mais 3 anos, ela teria conseguido ver um negro na cadeira mais importante, sabe? Na cadeira onde ela viu pessoas fazer de tudo pra vida dela virar um inferno. Presidentes que passaram lei anti-carona pra tentar atrapalhar a vida dela. Em outros estados tinham negros que eles resolveram começar a andar armados perante a lei. A lei permitia que eles andassem armados pra poder se proteger. E aí o Nixon, que era governador daquele estado na época, tentou dar um jeito de revogar essa lei para que eles não pudessem mais se armar. O Nixon, que depois, inclusive, né, ia vir a ser vice-presidente. Então, eu sei que esse vídeo ele foi um pouco mais sério, porque contou uma parte de uma história do mundo que é muito difícil de lembrar, mas que a gente tem que lembrar, que a gente não pode esquecer, porque é assim que a gente não repete os erros do passado. A gente olha para eles, a gente compreende eles e a gente segue em frente da melhor forma possível. Eu gostaria de... Esse vídeo também é claro, uma resposta a tudo que tem acontecido no mundo ultimamente, com todos os problemas do... Tudo que aconteceu nos Estados Unidos, com o que acontece todo dia no Brasil, acho que com o menino João Pedro mais recentemente, com o George Floyd nos Estados Unidos. É complicado pra mim. Eu tava segurando boa parte do vídeo, porque a história da Rosa Parks ela é muito particular pra mim, né? Ela me pega de uma forma muito particular, porque eu vejo muito da história da minha própria avó na história dela, porque minha avó também cresceu na fazenda e ela também teve que largar os estudos cedo para poder trabalhar. E ela não sabe nem ler, não sabe escrever por conta disso, por conta de ter que largar os estudos cedo para poder ajudar, por conta de toda a pobreza. A minha avó também é descendente de escravos, assim como todo mundo. Minha avó é negra e... complicado. A gente geralmente tenta trazer uns vídeos sobre cultura pop, sobre videogame, sobre, enfim, coisas que fazem a gente feliz, que fazem a gente esquecer tudo que tem acontecido, mas tem dia que não dá. E eu espero que essa história sirva para uma reflexão, e não só para vocês ficarem tristes vendo o vídeo, mas para vocês ficarem felizes vendo que, olha o tipo de pessoa que a história faz, apesar de todos os problemas do mundo, apesar de tudo que acontece de ruim. Olha as pessoas que esse mundo cria, pessoas fortes como ela, pessoas do qual a gente tem que se inspirar e aproveitar e fazer, sabe, desfrutar de todos os bens que ela conseguiu trazer para todas as pessoas negras dos Estados Unidos e para todas as pessoas que ela pode inspirar no mundo. E é isso. Vamos tentar pôr um sorriso no rosto, vamos seguir lutando, porque o mundo tá melhor a cada dia. E isso eu quero muito acreditar nisso. Que o mundo tá melhor do que ele era 500 anos atrás, mas ele não tá bom o suficiente ainda. Mas um dia ele vai estar. Então a gente só tem que continuar lutando. Mas é isso. Enfim, segue nosso Instagram, segue nosso Facebook. Também manda esse vídeo pros seus amigos, compartilha esse vídeo pra todo mundo. E é isso. Foi complicado, mas foi. E lembre-se sempre, continue pesquisando a história de outras pessoas. As pessoas sabem muito pouco sobre os grandes ativistas negros do mundo. Como eu falei antes do vídeo, poucas pessoas sabem sobre a importância do Muhammad Ali nessa história toda. Saber mais sobre o Martin Luther King, saber que ele não era um pacifista tão pacifista assim, como algumas pessoas tentam vender a imagem dele, porque ele, afinal de contas, ele não tá vivo para se defender. Mas ele é um dos caras que mais lutou contra privilégios. Ele tinha uma frase muito importante que ninguém abre mão de privilégios sem muita luta. Então, sabe, vamos saber mais sobre a história dele, vamos saber mais sobre o Malcolm X, sobre a Rosa Parks, sobre pessoas brasileiras, saber mais sobre os Zumbi dos Palmares, que de um tempo pra cá a gente sabe que começou a surgir um monte de mentira sobre a história do cara. Saber mais sobre todo mundo que contribuiu para que as pessoas negras tenham a vida um pouco mais decente hoje em dia. E de novo, não é o suficiente, mas a gente vai continuar lutando. Muito obrigado por seguir esse vídeo, muito obrigado por seguir o nosso canal e
Até o próximo vídeo.